Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Desejo do meu coração é que você esteja bem e bem-vindos a mais um Vem pro Cenáculo. Lembrando você que nós estamos todos os dias aqui no horário de meio-dia em ponto para trazer uma palavra para o seu coração, para fortalecer a sua caminhada cristã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, querido, eu quero começar te perguntando algo. Como é que anda a sua vida hoje? Nos tempos modernos, né? Você já parou para pensar e perceber que hoje nós estamos vivenciando as coisas tudo muito rápido, tudo muita pressa, com fast food, junk food, que é esses alimentos processados. Fast food é tudo muito rápido, ninguém tem paciência mais com ninguém. Você tem percebido isso? Ou é só eu? Só eu que tenho percebido, eu creio que você também tem percebido essas coisas. E isso tem minado a nossa paciência. Você já se pegou sem paciência? Eu já me peguei sem paciência, peço perdão ao Senhor, a misericórdia dele que se renova cada manhã, essa razão de não sermos consumidos, mas nós pecamos, nos arrependemos e pedimos direção para o Espírito Santo, instrução, e é esse o tema de hoje. Hoje o mundo exige que seja tudo muito corrido, todo mundo tem pressa, mas pressa de quê e pressa para quê? Quando que a proposta de Deus através do Espírito Santo dele é diferente, é para um momento diferente com ele, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com você hoje. O tema que nós vamos abordar, o versículo que nós vamos usar como tema base, como texto base para nós discorrermos um pouquinho hoje nessa conversa sobre esse tempo tão corrido, está em Salmo 25, versículo 9. Vou ler com você. Dirige ou conduz, né? Algumas versões vai estar escrito conduz os humildes na justiça e os instrui em seu caminho ou no seu caminho. Então, conduzir. Quem aqui? Esse salmo está sendo dirigido a nós, não é? Aos cristãos, aqueles que creem, né, como uma instrução. Aqui o salmista pedindo ao Senhor, instrui, né, o justo, né, pedindo a misericórdia dele. É interessante você ler esse texto, né, esse salmo, que vai falar, eu tenho certeza que vai falar contigo. Né? Como eu disse, nós vivemos hoje num mundo marcado por pressa, pela impaciência. As pessoas desejam resultados imediatos, não é verdade? Você começa a desenvolver algo hoje e você já quer o resultado imediato daquilo, quando há um processo para que tudo aconteça. Há um tempo para que as coisas elas se resolvam e aconteçam. Por exemplo, dentro desse tema, você plantar alguma semente. Há algumas sementes que elas brotam muito mais rápido do que outras, dependendo da qualidade. Quantos aqui já não fizeram aquele teste de ciência na escola ou em algum momento pega um copinho daqueles de 50 ml, copinho de café de plástico, coloca um algodãozinho úmido e um grão de feijão. Em quantos dias ele começa a sair o primeiro brotinho de feijão e aí subir aquele caulezinho com a primeira folha? É muito rápido. É diferente de você pegar a semente de algo, por exemplo, de uma manga, ou a semente de algum outro fruto ou uma fruta e colocar e tentar fazer talvez essa mesma experiência no algodão, esse brotar, esse desabrochar ali da primeira folha saindo, eu tenho certeza que não vai ser no primeiro, tanto quanto foi tão rápido quanto o feijãozinho. Já fizemos algumas vezes, né? Até uma das tarefas, quando a gente estava ministrando para os casais, uma das tarefas falando de semeadura, de semente, semear na vida do outro, semear nas pessoas que estão ao seu redor, com palavras, com atitudes. Uma das tarefas que nós passamos para alguns casais foi essa, para poder identificar o quão rápido e o resultado disso, né? Porém, queridos, olha só como as coisas acontecem hoje. Isso faz com que as pessoas elas percam o foco. Elas percam o foco de quem realmente está no controle da vida delas, né? Aqui a gente pode imaginar os discípulos, né, os apóstolos, né, ali com a promessa da vinda do Senhor, da restauração, do resgate, da salvação em Cristo. Cristo morreu, eles conviveram 3 anos com o Senhor,
mas ainda havia algo que precisava acontecer. E quando o Senhor os instrui e fala para eles assim, vocês precisam esperar, fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa, a promessa do Pai. E que promessa era essa? Que eles seriam cheios do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, eles precisavam esperar um tempo certo, um tempo correto, o tempo exato da manifestação do derramado do Espírito Santo sobre a vida deles. Isso já aconteceu conosco. Se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o Espírito Santo em você. E aqui o Senhor faz um pedido para eles, pede para que eles esperem. Vamos ler lá em Atos? Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler. Certa ocasião, enquanto ceava, lhes ordenou que não se ausente, não saia de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então eles precisavam ali aguardar a manifestação desse poder sobre a vida deles para que desse continuidade a um chamado, a um propósito de Deus na vida deles. E é mais uma pergunta. Me permite fazer essa pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já entendeu qual é essa chamada para a sua vida? Qual o propósito? Porque há um propósito sobre a minha vida, há um propósito sobre a sua, designado por Deus, pelo nosso Senhor. E é o Espírito Santo que nos orienta a isso, que faz com que nós cheguemos a entender e a viver esse propósito. Mas nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Você tem aprendido, você ouve a voz do Espírito Santo? Você consegue identificar em meio a esse barulho desse mundo turbulento, apressado, Como eu disse ainda há pouco no início, o mundo do fast food, tudo muito rápido, tudo muita pressa. Você consegue, no meio desse barulho, se aquietar a sua alma, tirar um momento para você ficar quieto no canto, ali esperando no Senhor, ouvindo, buscando ouvir a voz do Senhor. Porque isso nos traz benefícios, queridos. Você se aquietar, Por falar nisso, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, está em Salmo 46, que fala sobre aquietar a alma. Você ficar quietinho, Salmo 46. Olha só, o Salmo 46, versículo 10. Cessai, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Olha que tremendo isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor declara sobre a vida dele, sobre a sua vida, que Ele é Deus. Entenda, se aquiete. E esse comportamento, essa atitude de se aquietar, ela traz os seus benefícios. Ela nos traz segurança. 1 Coríntios 1, 7 e 8 diz assim, não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então há um momento da revelação, haverá um momento da revelação. Nós temos ouvido os nossos pastores nos ensinando sobre a volta. Tivemos aqui um período de 40 dias de encontro com Jesus, de jejum, oração, adoração, ministrações sobre o encontro de Jesus e o que acontecia com cada um deles. Havia transformação, havia mudança de rota, envolvimento, paz, milagres. Há um benefício, querido. Há um benefício de esperar no Senhor, esperar pela manifestação do poder de Deus. E aí eu quero reforçar isso. Eu e você já recebemos isso. O poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Agora eu preciso aquietar minha alma nesse mundo corrido de turbulência, de barulho, muito barulho, para poder realmente
me conectar com o Senhor de forma profunda. E esse benefício nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós teremos paz. A misericórdia dele que se renova a cada manhã é a razão de não sermos consumidos. É a razão de você não ser consumido. Dia após dia, manhã após manhã, a misericórdia do Senhor, ela é renovada. Ela é renovada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nele nós encontramos paz, nele nós encontramos alegria. Quão tremendo é isso? Entender que tem alguém cuidando de nós. É bom ser cuidado. É bom ser cuidado. É bom ser instruído. Só os orgulhosos, os arrogantes, aqueles que, como a palavra de Deus diz, que aqueles de dura cerviz, que não se curva, não entendem, não aprendem e caminham por sua própria vontade. Como eu já ouvi dizer, por sua conta e risco. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, que esteja me ouvindo nesse momento, não seja desses que andam por sua conta e risco. Eu me resolvo. Não, tem um Deus que, desde o princípio, Ele deseja cuidar de você. Ele cuida de você. No entanto, quando o Senhor foi, e Ele disse em João capítulo 14, eu vou, mas eu não vou vos deixar só. Eu vou preparar morada, porque eu vou voltar para buscar vocês. Então há uma promessa da volta. Quando Ele for revelado, nós sabemos que nós vamos com Ele. Ou seja, eu estou batalhando. Eu estou me esforçando para que realmente, quando o Senhor se manifestar, eu possa subir junto com Ele. E você, querido? Como você está nisso? Mas eu preciso esperar. E aí tem um texto que fala também sobre essa espera, que está em Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Essa espera, ela renova as nossas forças, nos dá clareza para tomar as decisões sábias. Quantas decisões você já tomou que não deu em nada? Ou, vamos colocar um português mais claro, que você quebrou a cara por não esperar. Por tanto desejo na sua alma, você apareceu ali algo e você falou, não é isso. Mas era o desejo de que as coisas acontecessem e não a esperança e a certeza da direção do Senhor. Isso já aconteceu comigo, queridos. Isso já aconteceu comigo. Então eu quero reforçar esse versículo de Isaías 40. Espera no Senhor, porque essa espera vai te trazer um renovo, vai te trazer força, vai te trazer clareza. Embora no início dessa espera, como a gente já disse, tudo tem contribuído para que a gente esteja muito acelerado, muito fast food, muita pressa, sem a paciência necessária para esperar no Senhor. Mas eu quero desafiar você, no dia de hoje, a encontrar esse lugar de quietude na sua alma, aquietar a sua alma e saber que Ele é Deus, está sobre a sua vida, está te guardando, está te instruindo. Aí eu quero te perguntar para nós caminharmos para o encerramento agora dessa palavra. E você? Tem escutado? Tem esperado? Tem realmente observado essa voz sublime, suave, doce, orientando você? E a pergunta que não quer calar: você tem obedecido ao Senhor? Porque nós precisamos obedecer. Se eu espero, se eu ouço, o Senhor me orienta, Ele me instrui, como nós temos visto aqui desde o início, o Senhor instrui. O Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, me orienta a dar o próximo passo e eu não o dou. E aí? E aí, querido? Eu prefiro aguardar, aquietar minha alma, muitas vezes dói na carne, aquietar, ficar quietinho esperando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, Ele é diferente, o caminho do Senhor não é o nosso caminho, é um caminho diferente. A palavra de Deus diz em Isaías 55, não vou abrir aqui, não vou ler, mas que os caminhos do Senhor são mais altos, são diferentes do que os nossos. Então eu quero desafiar você, nesse momento, a entender esse lugar de quietude em Deus, buscar o Senhor, afinar
e a sintonizar com a voz do Espírito Santo e receber força, receber clareza, para que você possa dar os seus próximos passos debaixo de um propósito da vontade de Deus. Amém? Vamos orar, querido? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que o Senhor esteja nos ensinando, nos fortalecendo, Pai, nos dando ali a capacidade necessária para esperar em Ti, para aguardar em Ti, para ouvir a Tua voz e o mais, Pai, confiar no Senhor plenamente, porque eu sei que a Sua direção é muito melhor, que o Teu caminho é muito mais alto do que o meu, do que o nosso, Senhor. Então eu peço a Ti, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza a mim e aos meus irmãos que têm ouvido essa palavra nesse momento, nesse dia, Senhor Deus, os abençoe e direcione para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos.